Você já abriu o extrato da sua conta e viu um débito que não reconheceu? Um desconto de 20, 30, 50 reais com o nome pacote de serviços, cesta de serviços ou tarifa de manutenção? Pois é, se isso já aconteceu com você, saiba que você não está sozinho. Milhões de brasileiros pagam todo mês por algo que nunca pediram, nunca assinaram e muitas vezes nem sabem que existe. E o pior, enquanto você luta para fazer o salário durar até o dia 30, os bancos estão lucrando bilhões. Só em 2025, os 4 maiores bancos do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, lucraram juntos mais de 107 bilhões de reais. 107 bilhões! E uma fatia considerável desse lucro vem de receitas com prestação de serviços, que inclui justamente as tarifas que saem da sua conta todo mês. Só o Banco do Brasil arrecadou quase 35 bilhões de reais em receitas de prestação de serviços em 2025. Agora pensa comigo, se o banco ganha bilhões com tarifas, qual é o incentivo dele para te avisar que existe uma opção gratuita? Nenhum. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Eu vou te mostrar como esse golpe silencioso funciona, quanto ele tira de você por ano, quais tarifas são ilegais e o passo a passo exato para você parar de perder dinheiro a partir de hoje. Fica até o final, porque no fim eu vou te mostrar como pedir o estorno do dinheiro que já te cobraram indevidamente. Vamos começar pelo começo. Quando você abre uma conta corrente num banco tradicional, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, o gerente quase sempre te coloca automaticamente num pacote de serviços pago. Ele não pergunta se você quer, ele não explica que existe uma alternativa gratuita. Ele simplesmente te cadastra no pacote que dá mais receita para o banco. E esse pacote pode custar de R$ 10 a R$ 75 reais por mês, dependendo do banco e do nível do pacote. No Itaú, por exemplo, os pacotes mensais variam de cerca de R$ 9,45 até R$ 75 reais. Na Caixa, o pacote Cesta Fácil custa R$ 25 reais por mês. No Santander, a conta Confia sai por R$ 24 reais mensais. Parece pouco, não é? R$ 25 reais por mês? O que é isso? Mas faz a conta comigo. R$ 25 reais vezes 12 meses dá R$ 300 reais por ano. Em 5 anos, são R$ 1.500 reais. Em 10 anos, R$ 3.000 reais. Isso sem considerar os reajustes que os bancos aplicam todo ano. O Banco do Brasil, por exemplo, foi o único a aumentar a tarifa do pacote básico numa rodada recente de reajustes. E o Bradesco publicou novas tarifas com vigência a partir de fevereiro de 2026, com valores atualizados, tanto para antes quanto para depois dessa data. Agora multiplica isso pela quantidade de brasileiros que pagam essas tarifas sem saber. São dezenas de milhões de contas. É um rio de dinheiro saindo do bolso de quem menos pode perder e indo direto para o lucro dos bancos. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. O Banco Central do Brasil, através da Resolução 3.919, determina que todos os bancos são obrigados a oferecer um pacote de serviços essenciais completamente gratuito. Isso não é favor, não é promoção, não é campanha temporária. É lei, é regulamentação do Banco Central. E todo cidadão brasileiro com conta corrente tem esse direito. Então, o que vem nesse pacote de serviços essenciais que é gratuito por lei? Anota aí. Primeiro, um cartão de débito, incluindo a segunda via, que só pode ser cobrada se a troca for por perda, roubo, furto ou dano causado por você. Segundo, 4 saques por mês, incluindo saques por cheque ou cheque avulso. Terceiro, 2 transferências por mês entre contas da mesma instituição. Quarto, 2 extratos impressos por mês, com a movimentação dos últimos 30 dias. Quinto, acesso ilimitado ao Internet Banking e aplicativo do banco, porque qualquer serviço feito por meio eletrônico é gratuito para contas que funcionam exclusivamente por canais digitais. E tem mais, 10 folhas de cheque por mês, se você ainda usar cheque, e a compensação de cheques também é gratuita. Agora pensa, para a maioria das pessoas, isso é mais do que suficiente.
Quem hoje em dia precisa de mais de 4 saques por mês? Quase ninguém. Com Pix, transferências, pagamento por aproximação, a maioria das pessoas resolve tudo pelo celular. E o Pix, por sinal, é gratuito para pessoas físicas em todos os bancos. Isso também é regulamentação do Banco Central. Então, por que você está pagando 25, 30, 50 reais por mês por serviços que não usa? Porque o banco não te avisou que essa opção existe. E na maioria das vezes, quando você abriu a conta, o gerente já te colocou no pacote pago sem te dar escolha. Agora você pode estar pensando, mas eu tenho conta em banco digital, lá não tem tarifa. No Procon de Campinas, quase 3 mil reclamações contra bancos foram registradas. Importante. Isso mostra a insatisfação dos consumidores com os serviços bancários. A era dos bancos digitais completamente sem taxas está chegando ao fim. Em 2026, os principais bancos digitais em Minas do país Gerais, começaram já são 98 mil reclamações contra bancos. É um número alarmante, não acha? E serviços que antes eram gratuitos. Essa mudança afeta milhões de usuários que abriram contas esperando nunca pagar nada. Olha os exemplos concretos. O PagBank cobra R$ 75 por ano para contas que ficam inativas por 360 dias. O desconto é automático e pode consumir todo o seu saldo sem você nem perceber. O C6 Bank diferencia o consumidor tem o direito de exigir a que revisão humana de qualquer cobrança feita por inteligência artificial. Pagamento, que pode ter cobranças caso você não movimente pelo menos R$ 500 por mês. O Banco Next revisou sua cesta de serviços e passou a limitar transferências, saques e consultas gratuitas. Pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem o direito de quitar sua dívida antecipadamente, com desconto proporcional dos juros. O Banco Inter mantém um modelo de isenção condicional. Você não paga tarifas desde que fique dentro dos limites gratuitos. Passou, é cobrado. Por que isso está acontecendo? Porque durante anos os bancos digitais priorizaram o crescimento de base de clientes, ofereciam tudo de graça para atrair gente. Agora, com milhões de contas abertas e muitas delas inativas, os custos de infraestrutura, tecnologia e segurança ficaram altos demais. O foco mudou, saiu de crescimento e foi para rentabilidade. E aqui vai uma dica importante. Se você tem conta em banco digital e não usa, não deixa ela jogada lá com saldo no App parado. Santander, pode acesse começar ajuda a descontar e fale com a gente. tarifa de inatividade sem você saber. Faça pelo menos uma movimentação por semestre. Um Pix de R$1 já basta para manter a conta ativa e evitar cobranças. Alô, Central? Quero migrar para o vamos pacote falar gratuito? das tarifas Perfeito. que são A migração é simplesmente imediata e sem ilegais, custo. ou no mínimo abusivas e que muitos bancos cobram mesmo assim. Isso é tão sério que em 2025, nos rankings do Procon de várias cidades brasileiras, bancos dominaram a lista de empresas mais reclamadas. Em Campinas, por exemplo, bancos foram o segmento mais reclamado, com quase 3 mil queixas. O Procon ajuda você a registrar uma em reclamação Santos, formal contra 10 cobranças bancos indevidas do apareceram banco. entre as 20 Você garante seus empresas direitos. mais reclamadas. Em Minas Gerais, o Procon recebeu mais de 98 mil reclamações contra instituições financeiras, quase 100 mil num único estado. E o principal motivo? Cobranças indevidas. Então, anota o que o banco não pode te cobrar. Primeiro, cesta de serviços que você não contratou. Se o banco te colocou num pacote pago sem sua autorização Olha esse expressa pacote em gratuito, contrato, incrível, né? isso é Vou compartilhar com cobrança vocês pelo celular. indevida. É só Ponto mandar uma mensagem Segundo, rapidinho. tarifa de manutenção em conta salário. A conta salário é exclusiva para receber seu pagamento. O Banco Central proíbe cobrança de manutenção nesse tipo de conta. Terceiro, tarifa por cartão de crédito ou débito enviado sem solicitação. É muito comum o banco mandar um cartão novo para sua casa sem você pedir. Ele pode mandar, mas não pode cobrar por isso. Quarto, o banco digital tarifa examina os termos de uso. crédito, A pessoa atenta e identifica TAC, possíveis novas quando cobranças você já tem antes que apareçam no relacionamento com o extrato. banco. Fique Lembrete atento. semestral. Quinto, Faça um Pix de R$1 para manter sua sobre conta digital boletos ativa e evitar bancários tarifa de cobrada inatividade. de você como consumidor Os final. bancos digitais Quem paga começaram o boleto gratuitos, é a mas a empresa tendência que é o aumento das contratou o cobranças e serviço de serviços cobrança, tarifados. não você. Sexto, cobrança por antecipação de parcelas. Pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem Todo direito mês, revise de seu quitar extrato qualquer bancário. dívida Use uma lupa para encontrar antecipadamente, cobranças com indevidas. desconto Evite que elas se proporcional acumulem. dos juros, sem Essa cobrança pagar automática tarifa parece por isso. errada. Foi entendido. E tem mais Ativando uma a revisão humana novidade agora. de Obrigado. 2026. Revisão em andamento. Com a reforma tributária trazendo novas regras de transparência, ficou mais fácil identificar o que é imposto e o que é tarifa efetiva do banco.
Além disso, o uso crescente de inteligência artificial pelos bancos para fazer cobranças automáticas tem gerado muitos erros. Hoje, pelas atualizações da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor, você tem o direito de exigir uma revisão humana de qualquer decisão automatizada que resulte em cobrança. Beleza, agora que você entendeu o problema, vamos à solução. É simples e rápido. Passo 1. Abra o aplicativo do seu banco e verifica qual pacote de serviços está contratado. No Itaú, vai em Ajuda, depois Conta Corrente e escreve Alterar pacotes de serviços. No Bradesco, procura a opção Autogestão. No Santander, vai em Ajuda, Fale com Agente, seleciona Conta Corrente e digita Alterar pacote de serviços. Passo 2. Solicite a migração para o pacote de serviços essenciais, que é o gratuito. Se não encontrar a opção no aplicativo, ligue para a central de atendimento. O banco é o